E essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção linda, traz uma mensagem maravilhosa. É dos mineiros Tim e Vanessa, e o nome dela é Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Casa de Tiormindo. Jesus nos abençoe e nos dê paz. Queria saudar todos os companheiros, integrantes da instituição, trabalhadores, sua diretoria, os frequentadores, todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a casa neste mês de abril, onde a casa faz 37 anos de sua fundação. Então é mais um ano de trabalho, mais um ano de conquistas, mais um ano de realizações. E nós sabemos que mesmo neste período de pandemia, quando os corações e as mentes estão juntas, o grupo prossegue junto, né? O grupo prossegue realizando, prossegue desenvolvendo atividades as mais diversas, inclusive atividades de natureza mediúnica mesmo, porque a equipe espiritual nos requisita, né, durante o sono, ou até durante a vigília, quando nós estivermos em casa ou em alguma outra atividade, mas são os momentos onde nós estamos disponíveis de coração, e então somos acionados para fazermos deslocamentos durante o sono, né?
integrar equipes de ajuda, de amparo, de apoio, ou até de recuperação, né? Há muitos trabalhadores, muitos encarnados, que trabalham em equipes da desencarnação, principalmente equipes nesse período de pandemia, né? Onde você está desencarnando muito, em razão da pandemia e de outras doenças também, mas em especial da pandemia, que são desencarnes, por assim dizer, coletivos, né, em razão da mesma causa, vamos dizer assim, que é essa patologia. E é necessário que essas equipes também sejam integradas por espíritos que detêm o fluido animalizado, né? Os encarnados têm na sua estrutura perispiritual o fluido animalizado. Então estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando. Mas, enfim, eu queria parabenizar a todos, lembrar da memória de seus fundadores, né? O senhor Aquiles Mota Carvalho, né? E Dona Carmélia, que são aí os fundadores da instituição e que, durante a sua última encarnação, né? Eles tiveram a oportunidade de trabalharem juntos e fundarem a casa, Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, né, essa instituição que abriga um trabalho belíssimo de amparo, de suporte e de esclarecimento, tendo como base o Espiritismo, essa doutrina belíssima que trouxe para a humanidade elucidações até então que a humanidade não possuía e que não estavam organizadas num contexto, né, estruturadas, num contexto doutrinário, num contexto de doutrina. Estavam espaçadas, né, e a gente não vai falar sobre isso hoje, mas estavam espaçadas e que o Espiritismo reúne neste foco que é o Espiritismo, tendo o Espírito como elemento da natureza, né, e obviamente não de uma natureza física, mas de uma natureza imaterial, né, nesse sentido de matéria como nós concebemos, não é uma matéria tangível, mas o espírito como um conjunto de forças que se expressam em energia, mas que se relacionam também com a matéria. Tal é o objeto do espiritismo, né? É o exame, é o estudo, é a investigação dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A origem, a natureza e o destino dos espíritos, como está lá nas obras básicas, né? Entretanto, e finalmente, cumpre a sua finalidade, a sua função de casa espírita, que é a de consolar, né? Toda vez que você esclarece, você consola, né? Então há a consolação aí como a terapêutica espírita, que é a terapêutica central do espiritismo, é a consolação pelo esclarecimento. Naturalmente, outras ações, outras condutas, outras práticas também, elas são consoladoras, né? Porque elas todas são o exercício do amor, né? Do amor que é a moral espírita, está toda baseada na moral do Cristo, né? Então, o paradigma do cristianismo legítimo, o paradigma do cristianismo é o amor, né? É o amor, o paradigma de base, né? Que é o paradigma, a referência de base do cristianismo é o amor. A mensagem de Jesus é a mensagem toda centrada no amor, tá certo? Mas enfim, parabéns para vocês, né, os trabalhadores e todos os frequentadores da instituição, e vamos então ingressar no nosso tema, que é o tema proposto pela casa, que é reencarnação, processo educativo, tá certo? Bom, a reencarnação é fato. Não há como se discutir mais a reencarnação. A reencarnação é fato, e já é fato de muito tempo, né? De muito tempo,
a própria Igreja Católica, ela admitia a reencarnação no início. Né? No seu início era uma crença. Né? Era uma crença a reencarnação, e por volta do ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, é que, por razões de política da própria Igreja, né, influenciada aí por Teodora, que era a esposa do imperador Justiniano I, e aí havia aquela ligação profunda entre o imperador, né, aquele que detinha todo o poder do Império Romano, o imperador e a Igreja. A Igreja já era admitida como a religião do Império Romano, então ele influenciou diretamente, a partir de sua esposa, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, mas ele influenciou o Papa Virgílio para que ele então estabelecesse nesse concílio, dentre outras coisas, que o princípio, o dogma a ser adotado era o da ressurreição, e não mais o da reencarnação. Então a própria Igreja, a partir depois do século VI, né, nós estamos aí no ano 553, passou a adotar a ressurreição e não mais a reencarnação. E isso foi um fato muito grave, porque quando você admite a tese de que vai haver um retorno após um julgamento, um juízo numa vida espiritual, e que esse retorno será um retorno no mesmo corpo, como ocorreu com Jesus, no entendimento aí dos católicos, né? Que Jesus não volta no mesmo corpo. Ele não volta em corpo nenhum. Ele não volta. Ele aparece. Ele reaparece. Mas ele não volta fisicamente no mesmo corpo. Né? Ele materializa-se. Né? Que é um outro fenômeno que o Espiritismo explica, vai lá, Livro dos Médiuns. Né? Quem quiser estudar, o indivíduo vai estudar lá todos os fenômenos de efeito físico. Então, ele se materializa. Ele usa do ectoplasma, que é um tipo de fluido, né? Agrega este fluido na sua estrutura perispiritual e ele então aparece nos lugares que ele queria aparecer. Pratica atos concretos, atos físicos, atos materiais, a sua presença, etc, etc, etc. Mas ele não volta no mesmo corpo. Não é o mesmo corpo. Né? Então, amigos, essa crença é uma crença que se torna divisora de águas para a ética do indivíduo. Né? Para a ética, porque a proposta espírita, nós vamos ver um pouquinho lá na frente, é uma proposta que guarda a relação com a lógica, que guarda a relação com a razão. Né? Então, qual o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é proporcionar os recursos para que o espírito, que é imortal, e aí a crença de todas as religiões, o espírito é imortal, ele possa de alguma forma praticar atos reparadores. Né? Ele possa desenvolver-se intelecto-moralmente, né? E para isso ele necessita de ter uma nova oportunidade para então desenvolver as suas potencialidades, desenvolver os recursos de que ele é portador. Porque o espírito, e lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele é criado simples e ignorante, porém com uma missão, uma tarefa, que é a tarefa de se autodesenvolver. E as tarefas que ele recebe a miúde, aquilo que ele tem concretamente que fazer numa encarnação, são as tarefas necessárias e pelas quais ele vai, dentro das experiências de encarnação, ele vai conhecendo a vida e conhecendo as leis. Que leis? As leis concretas, as leis naturais, as leis ligadas à constituição do que é físico,
Por isso se estuda os minerais, se estudam os vegetais, se estudam os animais, e nós vamos percebendo que há toda uma estrutura, um conjunto de leis que regem esse campo concreto, físico, não é? E há também as leis morais, correto? Que já vinham sendo trazidas no primeiro código mais concreto, ligado a Deus, que são os 10 mandamentos. Temos lá os 10 mandamentos com Moisés, período longo até a humanidade vir a receber Jesus, que aí vem uma segunda etapa desse desenvolvimento moral. E moral, tenhamos sempre em mente que é uma relação do bem proceder, mas do bem proceder tendo Deus como meta, tendo Deus como base para toda a nossa movimentação evolutiva, né? Porque Deus é o Criador. Então, o Criador, estamos visceralmente ligados a Ele. Por quê? Porque somos criação. Né? Nós somos parte da criação, nós somos criaturas, nessa designação dessa relação entre Criador e o que é criado. Nós somos criaturas. Né? Então, nesse sentido, é o objetivo da reencarnação. É o objetivo de nós nos desenvolvermos, nos apropriarmos, nos enriquecermos das leis que formam a nossa estrutura física e que formam a nossa estrutura moral. O Espiritismo vem com um terceiro conjunto de elucidação dessas leis morais, aí bem mais concretamente, porque no livro 3 do Livro dos Espíritos, que é a obra central da tese espírita, da proposta espírita, no livro 3, na parte terceira, você tem lá leis morais da vida. Então, na parte primeira, você tem tudo que é a etapa toda constitutiva, né, do indivíduo, fala sobre Deus, fala sobre os 2 elementos gerais do universo, fala sobre suas estruturas, a relação do espírito com a matéria, a estruturação do perispírito, etc, etc, etc. Na segunda parte, vai falar da dinâmica da vida espiritual, a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Na terceira parte, é que nós vamos estudar as leis que vão reger tudo isto, que são as leis morais da vida. Né? As leis morais da vida. E sem as quais o espírito não é feliz. Isso é questão 614 do Livro dos Espíritos. Sem entender, sem compreender e sem se ajustar a essas leis, o espírito não é feliz. Vejam lá a questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, amigos, o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho em linhas gerais? Encarnados ou desencarnados? Mas dentro da encarnação, que é o momento que passamos agora, nós que estamos aqui, né? O nosso trabalho é a de perceber Deus, percebê-lo, portanto, porque nem todos percebem Deus, muitos negam Deus. Os ateus negam a existência de Deus. São pessoas inteligentes, são pessoas que desenvolveram suas capacidades, seus recursos, são pós-doutores, eles não percebem Deus, não conseguem perceber Deus. Ou estruturaram mecanismos internos no ego, de modo a que eles impeçam essa percepção, né? Essa percepção de Deus, esse conhecimento de Deus, percebê-lo, conhecê-lo. Percebê-lo, conhecê-lo, amá-lo. É a nossa tarefa. Né? Então Jesus se refere a isso. Ama a Deus, olha como ele fala. Já pressupondo que você já percebeu a existência de Deus, crê nele, né? Compreende Deus, já tem uma compreensão sobre ele, não uma mera constatação, mas uma compreensão. Você conhece Deus, de forma limitada ou não, mas conhece Deus. E ele diz, ame-o, portanto amá-lo. E a ação de amar é a ação de envolver-se em todas as nossas estruturas,
com todos os nossos recursos. Envolver-se com Deus é trazer Deus, incluir Deus na nossa vida. Porque nós já estamos incluídos em Deus. Porque somos parte dele. Nascemos dele. Há Deus em nós, né? Assim que Jesus diz, há um reino em vocês que está no fundo da alma de vocês, que ele chama de reino dos céus. Então não tem como nós sairmos de Deus. Isso é possível. A nossa mente limitada é que nos separa de Deus. Mas não há separação de Deus. Nós estamos em Deus. Lembram de Paulo de Tarso, lá em Atos? Em Deus estamos. Olha como ele diz, Deus somos. Se estamos em Deus, Deus somos. Em Deus nos movemos. Olha como Paulo resume tudo. É perfeito. Teve a exata percepção de tudo. Simplesinho, pequenininho, mas é a síntese de tudo. Então, amigos, Jesus, ele foi e é o espírito guia dessa humanidade terrestre, porque tem outros orbes, né? Outros planetas, fala-se em bilhões de galáxias. Então, imagine. Né? Então, ele é foi o espírito que se candidatou para direcionar o nosso crescimento espiritual. Tanto que ele diz, eu sou o caminho. Há um caminho para Deus. Mas ele não diz, o caminho está... Ele diz, eu sou o caminho, siga-me. Lembram disso? Todo aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, ou seja, renuncia aos seus pontos de vista, aos seus entendimentos, são pequenos. Por mais desenvolvido que seja um homem na nossa etapa evolutiva, é muito pequenininho o desenvolvimento. Ele diz, renuncia ao seu ponto de vista, ele diz, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, tome seus deveres e siga-me. Porque sem deveres, sem obrigações, sem metas, sem tarefas, ninguém anda. Por isso a encarnação é um conjunto de possibilidades para que nós desenvolvamos essas tarefas, ao mesmo tempo em que vamos efetivamente promover a reparação dos equívocos praticados nas encarnações anteriores. Então torna-se um processo educativo a reencarnação. A reencarnação, ela objetiva educar o indivíduo. E o que é educar? Educar é toda ação, toda atividade, toda situação até que possa fazer com que o indivíduo ative as suas potencialidades. Muitas vezes nós somos convidados a determinadas experiências dolorosas. Mas começamos com as dolorosas? Não. Começamos com as experiências amorosas. Em outras, mas não enxergamos. Né? Foram os processos provacionais. Propostas do mundo espiritual, quando nós estávamos no mundo espiritual, foram feitas as propostas para que nós pudéssemos, de alguma forma, realizar o nosso processo de crescimento, porque a lei que vige no universo é a lei de evolução. Então nós progredimos, ou seja, nós nos deslocamos em inteligência e em moralidade para a meta. Como? Tornando-nos pessoas cada vez melhores. Nos aprimorando em inteligência e nos melhorando, nos desenvolvendo em amorosidade. Amorosidade. Então nós vamos compreendendo e permitindo que o amor nos guie. E não mais os recursos menores, como o egoísmo. O egoísmo ainda é um estágio de manifestação do espírito em que ele está limitado à busca, ao atendimento, às ações para obter ganhos, vantagens próprias para si mesmo. E então ele ingressa naturalmente nos processos da indiferença moral, da indiferença emocional.
Há pessoas que não sentem nada diante da dor de outra pessoa. Nada. Nada. Aí resolve lá, todo mundo resolve, então ele vai conseguir resolver também. Vamos pedir a Deus, né, meu irmão? Mas Deus lhe enviou para você ajudar o indivíduo a resolver. Você está pedindo a Deus que resolva o problema, mas Deus já lhe enviou para resolver o problema dele. Tanto que ele é seu irmão, ele é seu pai, ele é sua mãe, é seu filho, é sua esposa, é um amigo, é um colega do trabalho, onde você está lá anos na mesma sala trabalhando. A não ser que você esteja pedindo coisas que não estejam no campo da sua realização, da sua possibilidade. Aí, claro, né? Tudo que podia ser feito já foi feito por aquela pessoa. Ela não quer mudar, é uma escolha. Né? Então a educação é, neste sentido, toda a atividade, toda a ação que visa a promover o despertamento do indivíduo das suas potencialidades internas. Então todos somos educadores. Não precisa ser um professor para ser educador. Todos somos naturalmente educadores. Se você pratica um ato elevado, moralmente, você é educador. Todos que viram, você não faz para as pessoas verem, mas você está no conjunto social. Se você ampara alguém, as pessoas, aquele cara amparou alguém. É um ato educativo. Ex, quer dizer, fora, ducere, mas ducere, trazer, conduzir. Né? A tradução mais clássica da expressão educação. Né? Ex ducere, trazer para fora, tirar, ativar uma potencialidade interna do indivíduo. E essa potencialidade vem para fora. Né? Ela vai acontecer fora, realizar-se fora. Né? Levando o indivíduo, e essas potencialidades, naturalmente, são as potencialidades que estão no campo de profundidade, no reino. Né? Elas são as potencialidades divinas em nós. Então, todas as vezes que nós atuamos de modo a ativar essas potencialidades, nós estamos realizando um processo educativo da relação, da convivência com o outro. Por esta razão, podemos dizer que a educação é o ato de inserir o outro, alguém, nesta ordem universal. Qual é a ordem universal? Deslocar-se para Deus. Essa é a nossa meta. Jesus propõe isso até. Quando ele abre a vida pública dele, ele diz o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais mesmo, inclusive as coisas materiais. Como o corpo, para uma vivência. É preciso se reencarnar para poder ter uma nova oportunidade de recomeçar. E aí vem uma das consequências muito interessantes da reencarnação, que é o esquecimento do passado. Se não tivermos esquecimento do passado, dificilmente teríamos liberdade para recomeçarmos. Seria muito difícil recomeçar, muito difícil recomeçar. Portanto, as etapas, desencarna-se pelo fenômeno da morte, as vivências espirituais, planeja-se no mundo espiritual uma nova reencarnação, mas isso leva algum tempo, não é imediato. Há reencarnações imediatas, mas que não vamos falar delas agora, que são, por assim dizer, exceções. A regra é se reavaliar no mundo espiritual, voltar para a sua comunidade espiritual, etc, etc. Criar novo nível de consciência, novo nível de compromisso, para então você receber uns instrumentos para a realização do compromisso, que é a responsabilidade que se tem que fazer, que se tem que praticar pelo ato. Né? Então o processo educativo é um processo de inserir o indivíduo nesta ordem universal, que é o deslocamento para Deus, essa união com Deus, essa unidade com Deus. Jesus fala isso, né? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Esse é o ponto central da perfeição. É um deslocamento onde nós vamos nos aprimorando
nas nossas capacidades, nas nossas forças, nas nossas potencialidades. E nós dizemos que à medida que essas potencialidades são vertidas, elas fazem luz. Tanto que no próprio Sermão da Montanha, Jesus, em determinado ponto do sermão, ele vai dizer assim: brilhe vossa luz. Lembra disso? Brilhe vossa luz, que é o resultado das ativações dessas potencialidades. Porque luz aí é luz de lucidez, luz de entendimento, luz de compreensão sobre tudo que nos cerca materialmente, sobre tudo o que nós vivemos dentro das leis morais, que são as leis pelas quais Deus se dá a conhecer. Se conhecemos as leis, conhecemos a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus e cumprindo-a, nós nos ligamos a Deus. Lembra, Jesus diz isso no Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, no nível da encarnação, como ela está nos céus de fora, mas também a vontade está lá nos céus do campo íntimo. Ele conta uma parábola para isso, né? Não algumas, para dizer exatamente isso que Jesus sintetiza brilhantemente no Pai Nosso. Alguns até acrescentam o Pai Nosso, né? Sei lá, toma essa certa liberdade. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Não sei. Né? Então, alguns até acrescentam. Não sei até que ponto essa expressão corresponde à verdade evolutiva. Porque os indivíduos que já estabeleceram a predominância da vontade de Deus é a vontade dele. Mas, enfim, não vamos entrar nessas discussões agora, né? Então, amigos, o processo, ele é um processo de se inserir na ordem pelo conhecimento das leis, essas leis morais que garantem a ordem, e as leis naturais que garantem a ordem também. Porque morrer é fruto de uma lei natural, que tem expressão, tem a sua origem na lei moral, que é a lei de destruição. O corpo tem que se destruir para determinadas crenças, determinadas verdades, determinadas adorações, determinadas entregas que se fazia, morrerem junto. Porque quando o indivíduo acorda no mundo espiritual e se reconhece como espírito, mas tudo que eu amei materialmente não tinha sentido. Ficou tudo lá. E eu vivo, continuo vivendo. Imagina o impacto para o materialista, um impacto muito grande. Então, amigos, esse processo educativo é um processo que envolve a aquisição da verdade. A aquisição da verdade, que tem como base a reparação. Mas não é a mera reparação, porque notem, na reparação você restaura o que você realizou de equivocado em encarnações anteriores, se reharmoniza com a lei, porque a lei é de amor. Deus não quer destruição do indivíduo, ele quer a modificação do indivíduo pela atualização das suas próprias forças à luz do amor, que é a lei das leis. Se você tomar todas as leis morais tratadas no livro 3 do Livro dos Espíritos e fizer relação com a lei de amor, você vai dizer: olha, tem sustentação na lei de amor, tem sustentação na lei de amor. Lei de sociedade, tem sustentação na lei de amor. Lei de liberdade, sustentação na lei de amor. Lei de conservação, sustentação na lei de amor. Lei de igualdade, sustentação na lei de amor. Recursos para todos, olha a igualdade. Todos recebem aptidões. Essas aptidões não são iguais. Senão seríamos todos iguais. Veja que loucura. Eu não precisaria de nada que vocês têm, porque o que vocês têm eu tenho. Então, todos seriam autossuficientes. Não necessitaríamos do outro. Mas o que é que os espíritos explicam na lei de igualdade? Todos recebem recursos, mas não recursos diferentes. Para que existam as necessidades e as buscas de uns pelos outros. Começam pelos corpos, masculino e feminino, é uma busca.
Se nasce com uma instintividade sexual para a busca do outro. Né? Mas aí está nas leis específicas, não vamos estudar isso agora. Né? É uma mera referência para entendimento do que adquirimos enquanto verdade na encarnação. Então, amigos, a reparação é um ato restaurador, mas é um ato descortinador do futuro. Você passa a ter novas consciências, novas percepções. Então, nota, a reparação não é a mera restauração, mas toda vez que eu me melhoro e me aprimoro para restaurar, eu já não sou mais o mesmo, eu avancei. Eu já tenho novos propósitos, porque em restaurando, eu quitei, vamos usar essa expressão, quitei uma etapa que estava atrasada na minha evolução. Quando quitamos uma etapa, que se dá dentro do fenômeno do progresso, nova etapa aparece. Eu tenho isso aqui agora para buscar, para conseguir, porque eu tenho que chegar à meta, que é Deus. De etapa em etapa evolutiva, eu vou me auto-edificando. Notaram isso? Por isso, amigos, Deus permite, nos criou simples e ignorantes, mas permite que nós escolhamos o meio, as formas com as quais nós vamos realizando o nosso processo de auto-edificação. Pelo livre-arbítrio. A escolha. Quem quiser ler isso mais profundamente, tome a questão 115, vá para a questão 258 até a questão 264, do Livro dos Espíritos, Escolha das Provas. E lá nós vamos ver uma série de questões que nós vamos encontrar lá. Então, amigos, o Espiritismo, ele vem contribuir para a humanidade dentro desse processo de crescimento para Deus de uma forma muito decisiva quando ele apresenta a tese da reencarnação a partir de uma imortalidade útil. Não é qualquer imortalidade. Mortalidade é o fenômeno de não morrer em espírito. Mas não é só isso. Imortalidade útil. Qual é a imortalidade útil? A imortalidade que visa o indivíduo desenvolver-se, o indivíduo crescer, o indivíduo ampliar, deslocar-se, o espírito deslocar-se para Deus. É evolutivo. Né? Jorge André vai usar uma expressão que nós vivemos, nós avançamos, ainda dentro de uma desconhecida telefinalidade evolutiva. Olha o que ele diz, telefinalidade evolutiva. O que é que Jorge André dos Santos está dizendo aí, grande psiquiatra espírita, que morreu com quase 101 anos? Ele quer dizer o seguinte, muito inteligente essa observação dele, ele quer dizer o seguinte, telefinalidade quer dizer, há uma finalidade desconhecida, há uma finalidade, ou seja, que não tem um registro exato no momento presente de onde estamos rumando, para onde estamos rumando, mas sabemos que estamos rumando. Uns cheios de crenças, cheios de indumentárias, cheios de referências materiais, a imagens, a cores, a vestimentas e tal, mas tem uma ideia do divino. Estão rumando, mas ainda aprisionado a tudo isso, a determinados dogmas às vezes que levam o indivíduo a ter determinadas indiferenças pelas pessoas. Jesus conta a parábola do bom samaritano. O doutor da lei conhecia a lei, mas não para ajudar o indivíduo. Vai embora. O sacerdote conhecia as leis divinas, mas não para ajudar. Quem para? O samaritano. Não porque o samaritano para, porque o samaritano ama. Os outros estavam, mas estão ainda envolvidos num processo muito retentivo. Estavam retidos, ainda por dogmas e, consequentemente, ligados à vida corporal, à vida material. Vão se libertar disso? Vão, porque as reencarnações vão colocá-lo em determinadas situações onde eles vão precisar da alma do outro e vão entender que só quando o outro der a alma
própria, para animar a própria alma dele, é que há, então, o cumprimento do amor a que se referia Jesus. E não de textos sagrados. Os textos ajudam, se forem libertadores. Mas textos aprisionadores? Não é? Então hoje eu acredito que a humanidade não está mais paralisada em textos. Ela quer atos. Ela quer gestos. Por isso o lema espírita é fora da caridade, não a salvação. Porque a caridade é um ato, é o gesto, é o movimento de amar. Desinteressado, como o samaritano fez. Então, aprimorar-se é deslocar-se com o desenvolvimento e a atualização das forças do espírito. A proposta de Jesus é libertadora do espírito. Ele não escreveu nada, sigam isso aqui. Olha a inteligência dele. Ele sabe que o homem vai deturpar isso. O homem deturpou o que viu. Imagine, o homem deturpou o que viu. Ele não escreveu, porque escrever é pior ainda. O cara dá a designação que ele quiser uma escrita. Então, amigos, esse processo de aquisição da verdade, das leis naturais, das leis materiais, das leis que regem a matéria e das leis espirituais, é que vai fazendo com que o espírito se aprimore, se desenvolva, avance dentro dessa desconhecida telefinalidade evolutiva, ou seja, dentro deste processo que ele sabe que está avançando, que está progredindo, mas não sabe exatamente quando e como. No dizer de Jorge André, que é brilhante na minha opinião. Né? Então você não sabe quando e como está acontecendo, mas está acontecendo. Porque essas leis, elas irrompem de dentro para fora. Então o homem, mais cedo ou mais tarde, ele vai se desapegar da letra que mata para se aliar ao espírito que vivifica. Como estão nas revelações. É o espírito que dá vida às coisas, não é a letra que mata. Então, o espiritismo constrói aí um corpo de elucidações importantes para qualificar a fé. A fé já existe no indivíduo como sentimento natural. É natural o indivíduo ter fé. Mas esta fé precisa seguir uma orientação da razão. Por isso disse que a fé espírita é uma fé raciocinada. Raciocinada por quê? Porque todos os elementos que compõem as estruturas, os mecanismos dos fenômenos, como eles se dão, inclusive o próprio processo de evolução deste próprio espírito pela ativação das suas potencialidades, já que somos seres psíquicos, o espiritismo apresenta. Então, a razão qualifica a fé. Né? Existe a fé, a dogmática, a fé cega, né? A fé de todos os processos. Mas o espiritismo apresenta uma fé com base na razão. O espiritismo vem compor o elemento que faltava dentro dessa trajetória evolutiva da revelação. Para agregar, então, consolidar no seu paradigma de ciência, de observação. Vocês vão encontrar isso lá no livro A Gênese, primeiro capítulo, quando ele vai falar da revelação espírita, vai qualificar esse sentimento, essa disposição íntima que é a fé. Humana, explicam os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? A fé, no capítulo A Fé que remove montanhas, então, a fé humana e fé divina. Fé humana, o indivíduo acredita em si, os materialistas acreditam em si, fazem projetos, empresas, etc. Vão, mas existe a fé divina. A fé em Deus. Que pelos recursos da racionalidade, você encontra todos os encaixes dentro do seu próprio processo
e passa a compreender de uma visão lógica toda a estrutura que Deus montou para que o espírito se desenvolva em suas potencialidades e chegue até ele, Deus. Então, amigos, é nesse sentido, é o sentido de se co-criar com Deus. Olha lá, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Aprimoramento, e para que o indivíduo possa co-criar com Deus. Ele possa co-criar nesse sentido de transformar o que é potência em ato. Somos potencialmente perfeitos, estamos potencialmente perfeitos. Mas, concretamente, não. Precisamos praticar atos, desenvolver essas potências. Né? Tanto que nesse mesmo conceito de fé dado por esse Espírito do Evangelho sobre o Espiritismo, vocês vão ver lá, ele diz: a fé é um sentimento inato da nossa destinação futura. Aí ele prossegue, ponto segmento, e ele põe: é a consciência, olha como já mudou, é a consciência de que se é portador de determinadas potencialidades que aguardam a ativação e desenvolvimento pelo exercício da vontade firme. Sem vontade, não fazemos nada. Eu sou ultra teórico, sei tudo o que você pode dizer em termos de teologia, mas não faço nada. O doutor da lei passa e não faz nada. O cara está caído na estrada. O sacerdote passa e não faz nada. Está lá na parábola do bom samaritano. Mas o samaritano para porque ama. Aí é vontade firme. Que o amor, vivenciado em profundidade, nos permite. Então é necessário, amigos, a partir dessas elucidações, em especial da reparação que abre todo esse campo, para compreendermos o deslocamento que o Espiritismo propõe, já da fé raciocinada, do pensamento analítico, dirigido pela razão, para o pensamento sintético, pensamento intuitivo. E uma fé intuitiva. Não há mais questionamentos, eu devo fazer isso, não há mais dúvida interna. Kardec usa a expressão fé inabalável. Lembram que ele usa essa expressão? O espírita tem a fé inabalável, porque ele sabe, já é dele, esta relação entre o criatura e o Criador, dentro de todos os princípios de liberdade. Não é mais uma fé dogmática. Deus não realizou a graça para mim. A teoria da graça de algumas religiões. Inclusive ficam achando que os desníveis de situações existentes entre as pessoas numa vida é fruto da graça. Eu sou milionário, fruto da graça. E Deus lhe agraciou e não me agraciou por quê? Não, amigos, são várias reencarnações. Onde nós vamos estagiando dentro do nosso processo de crescimento entre situações onde se tem muitos bens e onde não se tem nenhum, ou se tem poucos. Para o espírito ir temperando o seu próprio processo evolutivo. E oremos pelos que estão na prova da riqueza. Lembremos-nos disso, porque é muito difícil a prova deles. Isso. Há sempre uma tendência muito forte a se ingressar nos estados egoísticos de antes, para fazermos os processos, não de ter apenas, porque ter é uma prova. O problema não é ter, o problema é reter. Ter é uma prova, a prova da riqueza é a prova do ter. Mas não é o problema é reter. Esse é o problema. Né? Então a caridade aparece para o Espiritismo como um estado especial de ruptura com este passado de retenção e essa proposta nova de alegria que a pessoa envolvida com a caridade tem de poder participar da obra de provimento do seu companheiro de vivência, né? Da pessoa com quem ele convive a cada encarnação. Quem é o próximo? O mais próximo. É isso que Jesus quer dizer. Você pode ir na China, não há nenhum problema. Mas você vai na China ajudar pessoas
na sua casa tendo pessoas para você ajudar, por que você deu esse salto? Será que há tanta caridade assim? Talvez não haja. Porque o que a vida lhe pede, porque ele aproximou, é a seu ato de amor em relação a esses que são os mais próximos. Pulá-los, tem algum problema com você aí. Você está num processo de fuga que é necessário que seja analisado. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre a reencarnação como processo educativo, processo de aquisição da verdade, e essa verdade que fará o indivíduo livre para novos descortinamentos evolutivos, e não mais aprisionado a determinadas concepções dogmáticas, e então ele possa estabelecer a sua própria alegria, a sua própria felicidade, a partir da elucidação da proposta espírita, que é sempre guiada moralmente pela proposta do Cristo, que é o nosso guia e modelo segundo os próprios espíritos da codificação. Jesus nos abençoe. Parabéns para os queridos companheiros do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Felicidades, bons trabalhos, bons estudos, boas elucidações para as suas próprias vidas. Sejamos todos felizes pelo trabalho que realizamos. Muita paz. Coisa boa, a gente está aqui cantando essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José para vocês. Homenagem à nossa Mãe Maria. Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu.